Olá, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma tarde, né? Onde eu daqui, você daí, nós vamos estar construindo. Deixa eu só pegar aqui o meu tema para poder a gente fazer uma tarde maravilhosa nessa semana de propósito, tá? Mais uma vez eu vou estar falando de propósito e hoje com o subtema o domínio da mente, tá? Propósito e o domínio da mente. Então, que o Senhor nos abençoe, né? E a gente faça o que precisa ser feito, leve a mensagem aonde precisar ser levada, propósito e o domínio da mente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas. Deixa eu só terminar aqui o domínio da mente. Tá? Sou casada, tenho 2 filhas e gosto de passar aqui um pedacinho da minha tarde contribuindo com você, tá? Propósito e o domínio da mente. Mais uma vez, nós vamos estar aqui trabalhando para que possamos crescer. Eu daqui, você daí. Então, se você por acaso estiver passando por essa live, em um momento que eu subi ela no YouTube, por favor, se inscreva no meu canal. Eu já estou aqui partilhando. Eu todos os dias, de segunda a sexta-feira, trago aqui assuntos relativos à nossa saúde física, à nossa saúde mental, à nossa saúde espiritual. Nessa semana eu estou falando de propósito, né? Para que a gente tenha ali um equilíbrio maior na nossa saúde, tanto na nossa saúde emocional, como também na nossa saúde mental, que a gente tenha também ali um equilíbrio muito bom, até mesmo na nossa saúde social. Muitos são aqueles, né, que vêm e que vão e não vão descobrir o propósito em sua vida. Então, o maior desperdício da vida é você vivê-la sem descobrir para que é que você veio, para que é que você serve. Tá? Todos nós servimos para alguma coisa, todos nós fomos criados para algo. Para que você foi criado, para que você foi criada. Tá? Então é para falar de propósito que aqui, essa semana a gente está reunido, eu estou aqui compartilhando com as pessoas que gostam de estar por aqui. Maria, por que você faz isso? Porque é obrigação minha. A minha primeira é gerar o conteúdo, a segunda é compartilhar com você e a terceira é acreditar que se você não passar agora e você gostar do conteúdo, você vai passar depois. Então o meu compromisso é gerar para você um assunto que realmente você possa gostar. Seja bem-vinda, Jo, seja bem-vindo, Jaime, seja muito bem-vindo. Sua primeira vez por aqui, né? Espero poder estar contribuindo com você. É sempre um prazer. Se você também puder, já vai lá no YouTube e também já começa a me seguir, tá? Vai me ajudar a estar levando esse conteúdo para lá. Hoje, quinta-feira, seja bem-vinda, meu amor. Onde você está? Que você está podendo estar aqui. Que surpresa maravilhosa, né? Seja bem-vinda, Josane Jesus, né? Hoje nós vamos continuar falando de propósito, viu, Ju? E todo dia a gente está trazendo, como sempre, uma subtemática. Seja bem-vinda, Cris. Então, propósito hoje e o domínio da mente. Então, para a gente falar aqui, né, falar de propósito e o domínio de mentalidade, nós vamos falar aqui um pouquinho de o propósito. Qual o poder do propósito? O que é o propósito, né? E desde segunda-feira eu venho trazendo. Segunda, terça, quarta, hoje já é quinta-feira. Propósito é a razão pela qual algo é criado. Nós somos criaturas de Deus. Então, nós fomos criados para cumprir algo que Ele designou. Isso é o propósito. Então, como eu trago propósito é aquilo que foi criado para algo. Então, nós fomos criados por Deus. Então, nós temos um propósito aqui para cumprir, que é o propósito dele na nossa vida. E o que seria o domínio? Né? Domínio também é uma palavra muito poderosa, uma palavra criada e traduzida com o mesmo sentido de governar. Então, domínio é uma palavra criada para governar, para reinar, uma palavra criada para controlar. Tá? Então, Deus, que tem um propósito na nossa vida, nos criou para quê? Nos criou dentro do seu propósito para governar, para reinar, para liderar, para controlar, tudo isso com responsabilidade. Mas a gente foi criado para governar as outras criaturas que ele tinha feito aqui. Então ele fez o mundo, ele criou tudo que já estava no mundo e aí nos criou com o propósito de dominar, com esse propósito de governar, com esse propósito de reinar, de controlar e com responsabilidade multiplicar.
em Gênesis, né? Eu quero que vocês, se puderem, possam estar conferindo. E aí já pega, ó, se você também tiver à vontade, já pega aí Silmara, seja muito bem-vinda. Se você puder também, você já começa aqui a compartilhar com os seus amigos, né? Se você puder, se você quiser, se você se sentir à vontade. Então, deixa eu só compartilhar aqui mais uma vez. O Instagram está falando que está convidando os meus amigos para ficarem comigo, então gratidão para ele, né? Mas vamos fazer aqui a nossa parte. E aí, enquanto você vai colaborando e contribuindo, eu vou dar início ao nosso conteúdo, tá? Então, se propósito é algo que é criado com uma finalidade e domínio é algo que traduz é para você dominar, para você reinar. Então Deus nos criou com o propósito final de liderar, de governar, de reinar. Em Gênesis 5, nos versículos 1 e 2, vai estar escrito o seguinte: seja bem-vinda, tá, amada? Já estava esperando por você. Fui buscar outros, tá? Então, Adriana, seja muito bem-vinda. Em Gênesis, tá, Adriana? Eu só tinha começado aqui um pouquinho sobre o que é o propósito, sobre o que é o domínio, né? E por que também da nossa mentalidade, tá? Então, o domínio é uma palavra trocada por governar, por reinar, por você estar dominando. Verusca, seja muito bem-vinda. Portugal na área. Boa noite, tá? Então, domínio. Propósito e o domínio da mente. Se Deus me criou com um propósito para Ele, que esse propósito eu poder cumprir a vontade dele, ele também me criou com a vontade de que eu possa estar dominando, que eu possa estar governando. Em Gênesis 5, 1 e 2 vai estar escrito assim: o registro da descendência de Adão. Então, quem são os descendentes de Adão, né? Então, foi ali começada a história de Adão. Quando Deus criou o homem, e eu quero que vocês prestem muita atenção, tanto vocês que já estão aqui comigo, como as pessoas que vão passar depois. Então, quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Tá? Professor Técio, seja muito bem-vindo, tá, meu amor? Vou fazer questão de repetir para você, porque eu gosto quando você está aí, você pode estar colaborando. Então, se hoje eu quero falar nessa semana de propósito sobre o domínio da mente, propósito e o domínio da mente, lembrando que propósito é a origem, é a ideia original, né? É a razão pela qual algo foi criado. Então, esse algo hoje que eu estou falando, não de um objeto, mas de nós, então Deus nos criou com um propósito, e o propósito dele, a vontade dele, é que nós sejamos dominantes, que nós dominemos sobre todas as outras coisas. E o que seria esse domínio? Domínio aqui é traduzido, trocado pela palavra governar, reinar, controlar. Então Deus tem o propósito na minha e na tua vida que a gente venha e que a gente governe, que a gente reine, que a gente controle e que a gente multiplique tudo isso com responsabilidade. Boa tarde, estou em sala de aula. Vou apertar aqui que é para você sair com a sua porção do seu conteúdo, tá? Então nós somos feitos para governar e reinar e controlar sobre todas as outras criaturas que ele já havia criado. Então, Gênesis 5, do 1 ao 2, quando Deus criou o homem, essa é, né, a descendência de Adão, quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus fez. Deus o fez. Homem e mulher, Deus os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem. Então não existe, e aqui quando eu trago, e eu quero que vocês entendam o porquê, de quando eu digo para vocês que eu não me importo, que eu não me incomodo, que para mim, né, não existe, não estou falando do matrimônio, não estou falando do ato de procriar, mas para mim não existe o homem e a mulher. Para mim não existe a sexualidade. Nós somos todos filhos de um Deus só, de um Deus vivo que nos fez. E quando ele criou esse homem, ele já criou a mulher embutida nesse mesmo homem. Então ele não foi lá de novo fazer, soprar, fazer nada. Ele simplesmente não queria nem pitaco do homem, então deixou dormir e tirou, porque já estava contido. Sabe aquela lição de matemática? No conjunto já está contido? Contém, não contém, contido, não contido. Então, nós já estávamos contida quando ele criou o homem. Está aqui a prova. Ó. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Então, quando eu falo o dono dá, quando eu falo a dona dá, para mim não existe diferença, tá?
Os dons que Deus botou na sua mão, como dono ou como dona, é para você multiplicar, é para você governar, é para você reinar, é para você fazer render. É nesse sentido aqui que eu sempre estou me colocando, tá? Deus disse, façamos o homem porque ele vai governar, ele vai controlar, ele vai reinar. E eu vou pôr nele o espírito de domínio, de governo. Ele vai governar naturalmente. Ele vai odiar ser oprimido. O homem não nasceu para ser oprimido. Mulher, que é homem, não nasceu para ser oprimida por ninguém, tá? Então, se o homem não nasceu para ser oprimido, ele não gosta que o pai controle. É por isso que a gente tem os perrengues com os filhos, é por isso que a gente dá aqueles perrengues também nos pais quando a gente se torna adolescente, porque dentro de nós existe esse espírito natural de governar também, de liderar também. A gente não quer entender que a gente ainda está em treinamento. Nós temos no natural, nós já temos ali o espírito de líderes, tá? Então a gente não gosta de ser oprimido pelos pais, a gente não gosta de ser direcionado, alguém mande, alguém diga faça, você não pode isso, você não pode aquilo. Isso pode ser o pai, o pastor, o professor, o policial. A gente não gosta, por quê? Porque a gente nasceu para ser igual, todos somos iguais, tá? Então o homem, ele é um líder naturalmente, eu e você, nós nascemos para liderar, nós nascemos para reinar, e Deus diz, vamos fazer essa criatura, vamos fazer esse homem igual a nós. Por que que ele vai ser igual a nós? Porque eu sou o rei, eu sou o governo, eu sou o controle, eu sou o tudo no universo. Então, porque eu sou desse jeito e vamos fazer ele a nossa imagem, a nossa semelhança, ele também vai governar, ele também vai reinar, ele também vai controlar sobre todas as outras coisas, sobre todos os outros reinos, sobre todas as outras energias. Nós vamos dar a ele a capacidade diferenciada de todas as outras criaturas. Nós não viemos de lá para cá simplesmente para vir governar, mandar, fazer tudo, sem ter antes todo um preparo. Deus já nos colocou no nosso corpo tudo aquilo que a gente precisa para ser esses governadores, para a gente poder liderar bem, para a gente poder governar bem, para a gente poder mandar nas outras criaturas. E para isso você tem faculdade, você tem virtude, você tem dom, você tem tudo. Tá? Os outros bichinhos, os outros reinos não têm. Ele só deu isso para o homem. Você já fez a sua parte, né? Mas o povo não quer. Liga não, vamos pegar aqui nosso conteúdo, depois o pessoal passa, né? Se a gente se toca, já tem muita gente, né? Já tem gente até demais, porque aqui se tiver só eu faço, porque eu sei que você vai passar depois. Você imagina quando a gente já sabe que o pessoal está chegando ou que já chegou. Então sejam vocês sempre muito bem-vindas. Eu não estar aqui sozinha é realmente o que me faz ter esse compromisso abençoado, de poder estar saudando vocês aí todos os dias, tá? Portugal na área, imagina que felicidade, né, Veruscas? Então olha aqui, ó. A gente não gosta de ser dominado, a gente não gosta de estar sendo comandado. Por quê? Porque nós somos criaturas livres. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E assim como ele é governador, assim como ele tem o controle de tudo, do universo, de tudo, ele é o dono de, então nós também somos os donos da. Nós também somos a dona da, de tudo aquilo que cai na nossa mão. Então ele nos fez para governar, ele nos fez para reinar. E essa natureza que ele nos deu, né? É com ela que eu vou governar, é com ela que eu vou reinar. E assim que eu encontrar essa natureza dentro de mim, eu vou ter encontrado o meu propósito. Por quê? Porque quando eu governar, quando eu liderar, quando eu multiplicar, quando eu fizer isso abençoadamente, quando eu fizer isso, você ama meu conteúdo, né? E eu amo ter a sua companhia, viu? Quando a gente encontrar, Adriana, essa nossa liderança, essa nossa natureza de você comandar, de você liderar, de você governar, de você controlar, de você reinar, aí você encontrou o propósito da tua vida, porque foi para isso que Deus criou você. Enquanto eu estiver sem saber, ou quando é aquele líder que acha que liderar é mandar, aquele chefe de família que acha que ele é tudo porque ele está dando suporte, então isso ainda não é, você ainda não encontrou, você ainda não está feliz. É por isso que você está se apegando a muitas coisas, ou está se achando bam, porque está colocando algumas coisas dentro de casa que não passa de sua obrigação, de sua responsabilidade. A gente só é aquilo que diz que é e vai e faz.
né? Se você diz que é o dono da casa, então você vai ser o dono da casa. E como dono da casa, você vai ter suas responsabilidades. Você diz que é a dona daquela casa, você diz que é a chefe daquela família, você diz que é a esposa daquele marido, então haja como tal. Você diz que é a dona daquele endereço, ainda que você esteja pagando aluguel. Aquele endereçamento da caixa postal é seu, então você vai ter que zelar por ele. É assim que a gente domina, é assim que a gente governa, é assim que a gente multiplica. Tudo tem sua responsabilidade. Quando eu estiver fazendo isso aqui, fluindo naturalmente, que para os outros, seja bem-vinda nisso. Vamos falar hoje de propósito e o domínio da nossa mente, tá? O domínio de tudo, mas principalmente da nossa mente. Então eu trago aqui como e para que Deus nos criou. O propósito para que Ele nos criou. Para que você governe, para que você domine, para que você reine sobre todos os outros reinos, sobre todas as outras coisas. Com responsabilidade, tá? Então quando eu encontrar naturalmente isso dentro de mim, esse é o meu propósito. Foi para isso que Ele me criou, tá? Por isso que Deus não criou uma outra criatura igual a Ele. Todas as outras criaturas, Ele criou de algo que já existia. A nós, Ele não criou de algo que existia. Ele pegou da terra, Ele pegou o barro, mas quando Ele fez aquele bonequinho de barro, não aconteceu nada, porque aquele bonequinho de barro era apenas algo como as outras coisas. Quando Deus fez isso, Ele estava apenas pegando a matéria para dizer que nós somos um em tudo. Então, sobre aquilo que Ele tinha criado, ali também a gente vê, só que todas as outras coisas foram criadas só daquilo. Faça-se, se fez. Faça-se, se fez. Depois de cada coisa foi multiplicado, tá? Então, Deus não criou nenhuma outra criatura igual a Ele, a sua semelhança. Então, quando Ele disse que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e Ele vai governar, e Ele vai fazer tudo, e Ele vai ser igual a nós, Ele vai ter o poder, porque eu sou o dono do poder, Ele já sabia que tinha que tirar esse homem dele próprio. Não tinha outro lugar para ele tirar, porque só ele é Deus, só ele tem esse poder. Então é quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então igual a mim, só tem eu, só tem um Deus. Só existe eu, que sou o dono de todas as coisas. Então o homem, eu crio tirando ele de dentro de mim, porque eu sou o único que tem governo, sou o único que tem controle, eu sou o único que tem reinado. As plantas foram criadas para dar semente, para a semente dar árvore, para a árvore ser a floresta. A planta tem, como eu trazia ontem, antes de ontem, o poder dentro da semente, o propósito dela está na semente. Deus não vai criar mais árvores, Deus cria a semente, e a semente decide o que é que ela quer ser. Se ela quer ser árvore, se ela quer ser floresta, se ela quer ser apenas semente. Então Deus cria a semente da terra. E porque Deus criou as sementes da terra, nós dominamos sobre as sementes. Nós dominamos sobre as coisas da terra. Deus cria as plantas para que a gente possa dominar. Deus cria os peixes das águas para que a gente possa dominar. Todos os animais de todas as espécies bonitas, ferozes, tudo, Deus tira da terra. E da terra a gente domina. Deus tira o homem, enquanto apenas o bonequinho de barro, também dessa terra. Só que para ele ser esse governador, para o propósito que Deus queria, Deus teve que tirar-nos de dentro dele. Então Deus sopra naquelas narinas e aí sim o sopro de vida dele, a vida do próprio Deus, o próprio Deus em nós, penetra em nós e Deus dá a Adão aquela alma vivente. Aquele bonequinho já tinha tudo, já tinha sangue, já tinha vísceras, já tinha tudo, mas não tinha vida, não tinha a sua alma, não tinha o espírito, não tinha o que pensar, não tinha o que sentir, era apenas um bonequinho. A partir do momento que o sopro de Deus entra naquele homem, aquele homem se torna uma alma vivente. Então nós nascemos para estar dominando sobre todas as espécies. Sobre todas as espécies, foi para isso que Deus criou para a gente o governo, o controle e o domínio. Deus não criou mais nada além da gente, além do homem, com a sua própria imagem. Nós somos os únicos, por isso nós somos tão diferenciados. Por isso que nós comemos o bendito, abençoado fruto do conhecimento. Conhecer o fruto do conhecimento, a gente também teve que vir aqui, trazer o Éden para cá e aprender a conviver com esse conhecimento, aprender a se desenvolver, aprender a evoluir para poder voltar para a eternidade. Porque a partir do momento que a gente conheceu
ao fruto que tinha o conhecimento do bem e do mal, a gente precisa escolher o que é que eu quero fazer. Eu quero viver no bem ou eu quero viver no mal. Eu descobri que eu tenho escolhas, porque Deus não é o meu carrasco. Ele me dá a escolha. E eu venho para cá ainda combinada com ele para cumprir o propósito dele, mas assim mesmo eu só faço aqui se eu quiser. Se eu não quiser, eu me rebelo e pronto, não faço. Ele não vai me obrigar. Ele vai criar uma outra pessoa para cumprir o propósito dele, não tem problema nenhum. Ele não vai mudar os planos do mundo por causa de mim. Mas o convite foi feito para mim e eu aceitei. Quando eu chego aqui eu faço se eu quiser, tá? Deus fez só a gente com a sua imagem e semelhança. Nem os anjos que vivem no plano celestial, nem os anjos que vivem no plano que não é da matéria, têm os mesmos privilégios que a gente. Foi por isso que um se revoltou. Porque Deus nos deu poder demais. Deus deu o poder do propósito dentro da gente, dentro daquela força vital que você tem. Então, nem mesmo os anjos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque nós, simples mortais, vamos reinar sobre os anjos. Porque quando a gente voltar para Deus, nós não seremos mais mortais. Mas, como nós somos imagem e semelhança de Deus, nós vamos reinar sobre todas as outras coisas. Então, os anjos que não são sua imagem e semelhança também vão ser regidos por nós. Os anjos estão ali para nos ajudar, para nos auxiliar. São os nossos amparadores. Nós aqui não sabemos, aqui no mundo material, pedir esse auxílio, pedir essa ajuda, que é um algo a mais que Deus ainda nos dá, para que a gente não se desvie do nosso propósito, não se desvie aqui do nosso crescimento, não se desvie da nossa evolução. Mas a gente não sabe fazer isso e quando a gente vê alguma coisa, a gente ainda quer pensar que o anjo ainda é mais do que Deus. Não, o anjo é ali o seu escravo. Mas você não sabe se colocar como o senhor dele, então você não sabe pedir, você não sabe dar trabalho para o seu anjo. O seu anjo da guarda, ele teria que estar ocupado o tempo todo, você tinha que estar pedindo proteção, você tinha que estar pedindo direcionamento, você tinha que estar ocupando ele, você não tinha que estar adorando o seu anjo. Adoração só a Deus. Você tem que ser amiga do seu anjo, você tem que pedir, você tem que fazer, por quê? Porque Deus já colocou ele no seu caminho, tá? Assim como está escrito lá em Hebreus 1,14, tá? Para quem gosta, né? Eu faço isso agora por causa dos meus irmãos evangélicos, porque gostam do endereço da palavra certa, tá? Então você pode estar encontrando essa parte que eu citei sobre os anjos, de você ainda dominar sobre eles, e eles estão ali para lhe servir, você vai encontrar em Hebreus 1,14. Não são porventura, eu peguei duas traduções, né, porque estavam bem assim, não é que estão diferentes, mas que estão bem da maneira da gente discernir, as palavras estão colocadas de uma maneira diferente. Então, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Você está trabalhando para se salvar? Você está trabalhando para ser herdeiro do seu pai? Então, se você vai ser a herdeira dele, e só você é feito a sua imagem e semelhança, e só você tem o poder de governar, de controlar e de reinar, o anjo está ali para lhe servir. E está escrito lá, não são sobre os anjos, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? E na outra tradução vai estar escrito, então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Tá? São nossos protetores, exatamente, Verusca. Só que a gente não sabe usar, né? A gente não sabe pedir, a gente não sabe entender o quanto que a gente tem, esse amor de Deus, como nós somos cercados. A gente diz, Deus acima, Deus abaixo, Deus do lado, Deus na frente, Deus atrás. Por quê? Porque ele está o tempo todo presente, tanto dentro da gente como ainda nos protegendo, tá? Quando estivermos agindo como imagem e semelhança, se eu e você tomamos posse dessa palavra e a gente estiver agindo como um Deus, sem medo de dizer, não, eu estou aqui profanando o nome de Deus. Então, quando nós estivermos agindo como Deus, como a sua imagem e semelhança, né, de um próprio Deus, nós estaremos fazendo apenas aquilo que a nossa natureza pede. Naturalmente, Deus pede para que a gente seja como Ele.
sua imagem e semelhança, e a gente haja como Deus. Ah, mas aí Deus é todo poderoso, e bondoso, e misericordioso, e caridoso, não se esqueça, e amoroso. Por que é que você quer pegar apenas uma parte dele? Não, eu vou ter aqui o poder de estar isso e estar aqui. Não, você tem que agir como Deus. Você tem que ter tudo o que Deus disse que você tem. Você tem que ser tudo aquilo que Deus disse que você é. Você tem que ser o que a Bíblia diz que você é. Essa é a sua imagem e semelhança. Então, que tipo de semelhança do Senhor é que você anda espalhada por aí? Como é que as pessoas andam? Que esforço elas estão fazendo para entender que existe um Deus dentro de você? Que você é a sua imagem e semelhança e que o sopro dessa vida está aí dentro. Por que é que a gente não pode escandalizar? Porque você vai falar em nome de Deus, você vai falar em nome de ser sua filha, você vai falar em nome de ser sua herdeira. Com que razão? Ele lhe deu tudo, ele faz tudo. Ele deu para a gente esse espírito mesmo de domínio. Com que mentalidade você anda colocando esse domínio para fora? Então, quando a gente estiver agindo com a aparência de Deus, com o jeito de Deus, se lembre que também foi para a santidade que você foi chamada. Então, quando estiver fazendo as coisas, quando estiver agindo como Deus, não se esqueça de ser santo. E aí você vai estar agindo na naturalidade. No que é que você foi chamado para ser normal. Não tem nada de mais não no que ele está fazendo. Qual a bondade que ele está fazendo? É normal, você foi chamado para aquilo mesmo. É o servo inútil. Só está fazendo o que tinha que ser feito. Faça a mais ainda do que tinha que ser feito. Não faça só o que você tinha que fazer. Faça sempre a mais. Dê sempre os seus 210, 300%. Tá? Então, quando nós tentamos fazer boas obras para impressionar a Deus, Deus vê isso como uma roupa suja. É você sair bonito para ir para o lugar, ou você até ser bonito para entrar no lugar, mas quando você chega lá, as suas vestes estão sujas, né? Suas roupas estão sujas sobre o seu corpo. E por que você diz isso, Maria? Se você for conferir em Romanos, era Romanos, acho que Romanos 1:8. Eu sou danada para quando pegar também pegar errado. Tá? Rogo-vos, eu acho que era 1:8 ou 1:18. Se alguém quiser copiar, a palavra está correta, tá? Se alguém quiser fazer isso para mim, colocar aqui para eu poder estar citando, para quem não está na live agora e passar depois poder procurar, eu agradeço. Então, pode escrever assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que aí já vai aparecer, né? Então, o texto é assim, Paulo aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando a gente vai fazer algo para Deus, para oferecer como um sacrifício, para a gente fazer uma boa obra, ele não quer outra coisa, ele quer que você apresente o seu corpo. Ele quer que você apresente essa máquina que Deus já deu para você, essa espaçonave que Deus já deu para você. E se você não gostar, ele já quer que você apresente essa carcaça então que Deus deu para você. Vai depender de como você está tratando aquilo que Deus deu para você. Tá? Então eu rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. São Paulo diz para apresentarmos o corpo a Deus. Ele não diz que nós somos esse corpo. Vamos apresentar o corpo. Então, alguém está levando o corpo para apresentar. Então, o teu espírito está levando o teu corpo para ser apresentado a Deus. Deus nos deu essa capacidade, Deus nos deu essa nave, Deus nos deu tudo isso para que a gente possa cumprir o nosso propósito com esse como um corpo, um sacrifício vivo. Todos os dias você vai estar com esse sacrifício vivo, que é o seu corpo perante a Deus, perante o altar, para cumprir ali o seu propósito. Seja muito bem-vinda, Cleide Maria. Boa tarde, tá? Hoje nós estamos falando de propósito e o domínio que você tem. E também sobre mentalidade, tá? Sobre a sua mente. Então, quando São Paulo diz para a gente levar o nosso corpo, a nossa espaçonave, aquilo que a gente leva, primeiro eu tenho que entender que eu estou fazendo para Deus, né? Eu estou fazendo aqui, eu estou servindo, eu estou melhorando, não sei como faz, Maria. Não tem problema, deixa. Quem quiser pode pesquisar, né? Se você colocasse no Google só o que eu citei, eu vou citar novamente, só o que eu citei, aí já vai aparecer qual é, porque eu não peguei o versículo certo, eu peguei só o capítulo, tá? Eu tenho a impressão que foi 8, mas eu não escrevi aqui na hora.
Então, quando nós tentamos fazer boas obras para se apresentar, para aparecer, para fazer uma barganhazinha ali com Deus, isso não agrada a Ele. Se eu estiver me comportando com santidade, eu só estou agindo naturalmente. Então, se eu fizer algo a mais, ao invés de eu estar apresentando para Deus esse sacrifício, essa obra de caridade, São Paulo diz, apresente o seu corpo para Deus como esse sacrifício vivo, santo e agradável, porque com ele, que Deus me deu essa espaçonave, eu posso fazer tudo, porque foi com esse corpo que Deus deixou eu vir para cá. É isso que ele me deu para poder fazer o propósito dele, cumprir o propósito dele, conseguir alcançar, ter o sucesso. Eu fui criada para aquilo, então ele não me deixou desamparada, ele me deu essa espaçonave. Só que eu chego aqui e eu começo a destruí-la, eu começo a não alimentá-la, eu começo a não alimentar tanto o corpo quanto a mente, para poder o meu espírito voltar para Deus bem. Então eu pego essa tríade e eu não cumpro o propósito, não domino sobre todas as energias, porque aqui eu chego no que é meu, no corpo e na mente, e eu não cuido. E aqui São Paulo diz, não faça barganha, não faça uma boa obra, não queira apresentar para Deus algo que ele está sentindo que é só para você aparecer. Isso parece uma roupa suja em cima do seu corpo. Apresente esse corpo que tem a capacidade de fazer tudo o que Deus já espera de você. Apresente ele como um sacrifício diário, todos os dias. Todos os dias você está fazendo a sua missão, indo de encontro ao propósito que Deus quer que você faça. Esse é o sacrifício que São Paulo pede para você. Ele rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então tenha razão, tenha o discernimento, pegue a sua mente que é racional, que sabe o que está fazendo e faça exatamente o que precisa ser feito, o que é agradável, porque a gente já sabe o que é certo e o que é errado. A gente já comeu do fruto. E a gente, mesmo que fosse débil, ele ainda tem ali, como um bicho, o instinto ainda pela vida. Você imagina que nem todo mundo é débil. E quando nasce débil, por algum motivo no parto, Deus ainda dá ali uma família extraordinária, maravilhosa. Tá? Deixa eu ver o que você colocou, né, Veruscas? Olha aqui, ó. Romanos 12, 1, 3. Ah, tá vendo? Eu ainda peguei, né? Eu peguei lá, acho que eu peguei só um. Era do 1 ao 3, né? E o Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis. Né? Então, aqui eu posso, ao invés de estar fazendo uma barganha com Deus, eu posso estar ciente, crente, certa de que ele me deu toda a capacidade de vir aqui para dominar, para governar, para reinar, porque eu sou a sua imagem e semelhança. Quem não viu o começo da live, fiz bem devagar mesmo, maçante para você entender. Para você entender o que é o domínio, o que é a palavra domínio, por que Deus criou desse jeito, por que Deus, quando fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, Deus chamou de homem. Deus não disse, vamos fazer o homem, vamos fazer a mulher. Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E assim Deus o fez. E depois de feito, chamou de homem. E depois do homem dormir, tirou de dentro do homem nós que já estávamos lá. Então o homem é homem e a mulher é homem também. Nós somos apenas a criatura de Deus, sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança nasceu para governar, nasceu para liderar, nasceu para mandar, nasceu para controlar, nasceu para multiplicar. Não nasceu para um homem mandar no outro homem. Nós nascemos para liderar, mandar e comandar tudo aquilo que veio da terra, tudo aquilo que veio do ar, tudo aquilo que veio do mar, tudo aquilo que Deus tirou de outros lugares. Nós fomos tirados do próprio Deus. Homem e mulher, como homem, somos criados do próprio Deus para dominar. Então, quando você quiser dominar sobre o seu marido, você olha se ele tem rabo, você olha se ele tem 4 patas, você olha se ele tem as orelhas muito para cima, você olha se ele voa, você olha se ele nada, se ele respira debaixo d'água. Você olha se ele tem raiz, né?
Se ele tem caule, se ele tem folha. Então, sobre esses você manda. Sobre esses você comanda. Sobre esses você lidera. Sobre os seus filhos, sobre as pessoas que Deus deixa estar na sua presença, é que você tem ali um propósito para cumprir em si entre vocês. E assim a evolução de vocês. Mas a multiplicação das coisas no mundo possa acontecer, tá? Alcione, bendita e abençoado. Não vi você entrar. Seja bem-vinda, viu? Ana também, seja bem-vinda. Melody, seja bem-vinda. Meu Deus, eu não vi vocês chegarem. Sejam todas muito bem-vindas. Então, para falar sobre propósito, que é essa origem de tudo, para que eu fui criada, e também para falar sobre domínio, que é exatamente isso: governar, reinar, mandar, comandar, liderar. E sobre mentalidade, porque aqui na casa da alma, onde existe o seu corpo e onde existe a sua emoção, que Deus também vai agir. Então é aqui que você vai aprender a fazer tudo isso. E São Paulo diz: não pegue, não faça obras que parecem ser boas obras. Pegue o seu corpo e sirva como um sacrifício santo, porque Deus já lhe deu todas as capacidades para você cumprir esse propósito que Ele já lhe deu. Então, quando eu deixo de estar... digamos que eu faço um propósito com Deus, uma promessa com Deus. Nós católicos a gente fala promessa. Então eu faço uma promessa para Deus e falo assim: olha, eu vou barganhar. Se eu conseguir isso e isso, então eu tenho o propósito de parar com isso e isso. Então, de repente, eu tenho aqui um vício, né? Eu tenho um vício. Então, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de procrastinar, eu vou parar de ver pornografia, eu vou parar de me drogar, eu vou parar de tranqueirar, eu vou parar de ferrar essa máquina que o Senhor me deu. E aí eu quero se eu conseguir isso, eu vou fazer isso. Você acha mesmo que por causa desses vícios que você tem, Deus vai ficar assim, né? Ele vai gostar? Ele pode até se alegrar, porque ele vai dizer assim: é tonto mesmo, né? Mas ainda bem que percebeu que tudo o que eu dei não foi para ele destruir. Com Deus não tem negócio. E o pior, né, Cleide? A gente quer negociar algo que a gente nem era dono. Seja bem-vinda, Lima Angélica. Menina linda, top, maravilhosa. Você perdeu 36 minutos de live, depois você volta. Então, quando a gente quer fazer essas barganhas com Deus, né, que já nos deu tudo, e que São Paulo diz: é mais fácil e é melhor, e eu vos peço por tudo quanto é mais sagrado. Pega lá o seu corpo e oferece como sacrifício, porque Deus já deu. Você fala: agora, Deus, eu vou parar com isso, isso e isso, eu vou parar de ser procrastinador, pior ainda, eu vou parar de bater na minha mulher, eu vou parar de desucrinar o meu filho, eu vou parar de consumir droga, eu vou parar com isso, 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 eu vou parar de fumar, eu vou deixar os vícios e o Senhor me dá isso e isso. E aí Deus olha para ele e fala: oh meu Deus, que não entendeu nada. Mas estou feliz porque ele agora descobriu que ele vai parar de destruir aquela máquina potente que eu dei para ele simplesmente dominar, comandar, liderar, governar. Tá fazendo tarefa, né? Muito bem, vai fazendo aí um olho no peixe, outro no gato. Então Deus não vai ter orgulho da gente porque a gente vai deixar os vícios de lado. Deus simplesmente vai até se alegrar, porque aí ele viu que eu consegui enxergar que a minha saúde física, emocional e mental vai melhorar. E por que ela vai melhorar? Porque eu descobri que essa máquina, essa espaçonave, e por isso que eu falo, tá, gente? A minha espaçonave que Deus me deu, que eu preciso cuidar, porque eu tenho ela para fazer tudo o que Ele quer para eu cumprir o meu propósito. Mas você não gosta, você pode dizer assim: a carcaça que Deus me deu, ou Deus lhe deu uma espaçonave, eu tornei isso aqui numa carcaça, é com ela agora que eu vou oferecer como sacrifício vivo, agradável e tudo, para eu poder cumprir. Mas eu vou deixar de me viciar em algumas coisas, e Deus vai agora me dar outras coisas? Não. Deus só vai dizer o seguinte: você tomou conhecimento. Agora você tomou conhecimento de que você tem uma espaçonave. E o mais importante, essa espaçonave física também tem uma espaçonave aqui, ó, o controle dela, que é o teu pensamento, que é o teu emocional, não merece ser corrompido, não merece ser saturado. A sua alma, a sua mente, não merece ser saturado pela corrupção, pelos prazeres momentâneos, pelos vícios de variados tipos. A sua alma, por isso que a gente fala, a sua alma vai se perder. Por quê? Porque você se perde nos prazeres momentâneos, porque você se perde nos vícios. E aí, com que você tem alimentado essa alma? Com pornografia. Com o que mais? Com assuntos que não deve, com fofoca que não deve, com coisas ruins, com mágoa, com ressentimento. Então você começa a perder a sua alma.
E aí você pode até ter um espírito que a qualquer momento, Sirlei, seja muito bem-vinda, meu amor. Então, a qualquer momento, você pode até converter, não, você pode até salvar esse espírito. Você pode até transformar esse espírito com rapidez, né? É engraçado e é bom, né? Seja muito bem-vinda, viu, Sirlei? Que os irmãos evangélicos, eles vêm às vezes de uma perdição terrível. E aí eles aceitam, né, a nova regra. Ô, meu amor, seja bem-vinda, toque como um cheiro pra tu, tá? Então, os irmãos evangélicos, às vezes, eles vêm de um outro tipo de vida, já bateram o toco, já descobriram tantas coisas por ali, e aí eles convertem-se, né? Eles falam assim, não, agora eu me converti, e eu agora aceitei Jesus, e agora tá tudo muito bom, tá tudo muito certo. E tá certo mesmo, tá? O espírito, ele pode ser transformado assim, ó, num mergulho, ele pode ser transformado e aceitar Jesus, ele pode assim ser batizado, ele pode ser rebatizado, porque pra gente só existe um batismo só, mas ele pode tudo aquilo, o espírito dele conseguiu chegar nesse ponto. Só que a alma dele não, a alma não se transformou tão rápido. Então ele transforma o espírito, mas ele ainda perde a sua alma. Por que ele perde a alma? Porque a alma é isso aqui, ó. A alma é a tua mentalidade. Se você não mudar o pensamento, se você não mudar a mentalidade, você ainda continua sendo aquele evangélico. Você continua sendo qualquer um de qualquer religião, batendo lá com a Bíblia, dizendo que aceita, fazendo isso e aquilo, mas em casa você é o cão com carne. O cão de carne pura, comendo as carnes dos outros. Quando você sai dali lá orando, louvando, gritando, fazendo oração em línguas, nós também, tá? Os católicos. A gente vai, a gente senta, a gente levanta, a gente ora, a gente ajoelha, a gente adora, a gente faz tudo. E quando sai dali, esquece que saiu da missa. Esquece que era para fazer a missão. A missa termina, não, a missa começa depois que você sai de lá. Era para você saber o que é que seu irmão precisa, como é que você vai agir em casa, como é que você vai chegar em casa. O que é que você está fazendo? Que Cristo você está levando mesmo para casa? Comunguei. Né? Para a gente que comunga de comunhão todo dia, para vocês, os irmãos evangélicos, nossa, teve a ceia do Senhor. Ai, que bom, participou. E depois que chegou, o que é que aconteceu com aquela ceia que veio para dentro de você? Então, a gente aqui, ó, domina os vícios, quer fazer essa barganha com Deus, acha que Deus vai, né, se orgulhar da gente. Ele vai dizer, não, você só descobriu, né, que esses vícios que você estava tendo, estava destruindo a sua alma, porque você está convertendo o seu espírito, mas você não está conseguindo converter a sua alma, porque você vendeu para ela prazeres que não devia, você entregou para ela prazer que não devia, seja na boca, seja no corpo, seja onde for. Essa sua alma não se converte de um momento para o outro, porque a gente não muda o pensamento de um momento para o outro. A gente decide e a gente vai vivendo uma vida diferente e mesmo assim tem que estar vigiando e orando o tempo todo para aqueles pensamentos não voltarem. Para aqueles pensamentos, quando voltarem, você colocar ele no lugar. Porque você pensa e você sente. E quando você sente, você tem a emoção. E quando você tem a emoção, fazendo ou não, o pensamento já viu a alma, já pecou, tá? Então Deus, sabendo que a gente deixou de fazer isso, ele fica alegre, porque ele fala assim, agora descobriu para que é que essa espaçonave foi feita. Para que é que esse cerebelo que ele tem ali dentro, para que é que ele tem uma reserva aqui nesse cabeção, aquela massa encefálica, aquele cérebro, ele tem um lugar, uma casa, um lugarzinho reservado só para o sentimento, só para a emoção. A gente diz que é no coração. O coração palpita mesmo mais forte quando isso aqui, ó, sente. Então aqui está a casinha da sua alma. Com que é que você está limpando ela? Com que é que você está alimentando? Então ele se agrada sim, porque nós guardamos, começamos a cuidar bem do corpo. Por quê? Descobrimos que ele é a morada. De quem? Do Santo Espírito. Eu tenho meu espírito eterno. Eu tenho a melhor parte, eu tenho aquele sopro de Deus em mim, que só vai poder se encontrar com o Espírito Santo de Deus se eu tiver um canto para eles se encontrarem. Quando ele vem, ele se encontra com o meu espírito que mora aqui. Então, esse Espírito de Deus que retorna para Deus também faz morada no meu coração, também faz morada no meu corpo, também passa pela casinha da minha alma, é aqui que ela mora. Então, a minha alma, as minhas emoções vão entrar em encontro com esse Espírito. E esse Espírito, sim, vai poder aqui, né, saber de Deus o que é que ele quer para mim, para governar, para poder liderar, para poder fazer o que nesse mundo? Qual é o meu propósito aqui?
O que é que eu estou fazendo? Onde é que eu estou me perdendo? Com o que é que eu estou alimentando? O que é que eu estou colocando no lugar de Deus? O que é que eu estou seguindo? Gente, quando a gente fala que nós somos, né, injustamente, né, e alguns são desavisados, pode até fazer isso mesmo, nós somos injustamente acusados de que a gente adora ídolo, de que a gente adora imagem, de que a gente não sei o quê. É porque se antes eu nunca processei um irmão evangélico, hoje que eu me dou tão bem com eles, eu não vou nem perder meu tempo, tá? Mas eu poderia processar por calúnia e difamação, porque eu sei a diferença entre o mundo espiritual e aquela foto que você tem no celular. Eu sei a diferença de ter convivido com o meu pai, dele já ter partido, e eu não querer rasgar as fotos dele, eu não querer jogar as fotos dele no lixo. Eu sei a diferença. Só que quando eu vejo aquela foto dele, eu me lembro como é que foi a vida daquele homem. Qual o exemplo que ele deixou para mim? Deus não odeia o ídolo. Deus não odeia o artista que você gosta. Deus não odeia as coisas que você idolatra. Deus odeia o fato de você se deixar dominar. Porque quando a gente idolatra algo, coloca aquilo no lugar de Deus. Quando eu idolatro a minha empresa, quando eu idolatro o meu trabalho, quando eu idolatro os meus filhos, o meu marido, quando eu coloco a minha felicidade, quando eu faço tudo e coloco na mão de uma outra pessoa, Deus não vai odiar aquela pessoa. Deus vai odiar o fato dele ter me feito a sua imagem e semelhança e eu não me comportar como uma dona dá. Eu não me comportar como a pessoa que sou capaz de governar, de liderar, de me comportar como aquela pessoa que ele fez para eu governar. Então ele fez uma planta linda, maravilhosa, aí eu me deixo governar por ela. Aí ele fez um bicho lindo e maravilhoso, aí eu me deixo governar pelo bicho. Aí ele fez o meu marido lindo e maravilhoso, aí eu me deixo governar por esse marido. Aí ele me deu filhos extraordinários. Aí é Deus no céu? Não, às vezes nem Deus no céu. É só esses filhos, tudo é eles. E eu esqueço que eu tenho uma vida. Eu vim, não foi só para aquilo, eu vim para cumprir o propósito de Deus. Qual é ele? Quando eu encontrar essa natureza que eu vou fazer naturalmente, beba água. Obrigada, Adriana. Que eu tô ficando com raiva, né? Essa Adriana é meu anjo da guarda. Gratidão. Gratidão, Adriana. Então, quando eu encontro essa verdade dentro de mim, que eu faço, não importa se eu esteja cansada, não importa, você vai fazer porque você quer, você gosta. A pessoa que trabalha, os outros estão dizendo, por que você fica nessa empresa? Ela gosta disso, não é porque ela é necessitada. Ela gosta, ela sabe que está ali se doando, mas estava gerando vida. Ela não faz hora extra, não é por causa do salário, ela faz porque o patrão está precisando dela. Ela não faz, tudo o que ela faz por amor. Então aqui ela encontra o propósito dela. Mas quando eu idolatro isso, então eu começo, Deus fica irritado, Deus fica de verdade com raiva e pode me punir exatamente por isso, porque eu coloquei algo no lugar dele. Eu deixei de adorar ele para só ficar com atenção naquilo. Então você foi criado para administrar sobre todas as coisas. Eu e você. Homem e mulher. E eu trouxe ali no começo, Deus não fez homem e Deus não fez mulher. Não existe sexualidade. Deus fez a criatura, o homem, e mandou que ele dominasse, mandou que ele liderasse, e mandou que ele viesse e com responsabilidade ele duplicasse tudo isso. Ele multiplicasse, tá? Então, tanto o homem quanto a mulher, ele nasceu para criar o propósito, né? E o propósito de Deus já está dentro dele. O propósito que Deus tem dentro de mim, dentro de você, é liderança. É um espírito de natureza que lidera. Nós temos a prosperidade dentro da gente, porque essa prosperidade está no seu propósito. O seu propósito ele é cheio de liderança, porque nós somos espíritos livres, nós nascemos para liderar. Maria, vou liderar quem? Não olhe para o seu lado e veja gente com rabo, nem com pelo, nem com gaza, nem com isso, nem aquilo. Você nasceu para liderar sobre todas as energias. E faça essas energias multiplicarem. Porque o homem e a mulher, que é tudo homem, seja eles seus parentes ou não, vocês nasceram para somar. Vocês nasceram para fazer disso aqui o Éden de novo. É para a gente aprender que descobriu o que é bom e o que é ruim, e aqui mesmo a gente possa viver todas as felicidades, tá? Deus odeia quem quer dominar o outro. Quando você quer dominar seu chefe, o seu líder, até mesmo líder religioso, tá? Que quer dominar, ele não solta a informação, porque é mesmo que o povo de Deus padece, se perde e padece por falta de informação. Quem era que tinha aquelas informações? Os sacerdotes.
Então, quando você sabe, você só dá a quantidade suficiente para estar todo mundo voltando para beber da fonte, porque você tem o controle da fonte, você vai ser cobrado. Não tenha medo, libere tudo o que você sabe. Se a pessoa não ficou com você, foi porque o tempo dela já deu, ela tem que partir, vai para o terreiro, não tem problema nenhum, vai para outro terreiro, vai para outro lugar. O povo que está com você não é porque você é um líder, é porque você é amigo desse povo. Você é amigo dos seus filhos, você é amigo dos seus parentes, você é amigo. As pessoas estão com você porque elas querem estar com você. Então o bom líder é aquele que as pessoas querem estar com ele. Não é por opressão, não é porque necessitam. Ah, só ele tem a chave disso. Então é um dominador. Não é para dominar sobre o homem. É para dominar sobre as criaturas, sobre as outras energias, não sobre o homem, tá? Então esse conceito, quando você quer dominar sobre o destino dos outros, você já está agindo contra os planos de Deus. Deus fez todos para serem livres e líderes. Livres e governadores. Livres e controladores. Livres e governadores. Ah, mas nem todo mundo vai governar, não, porque são tontos. Nem todo mundo vai liderar, não, porque são tontos. Nem todo mundo vai isso, não, porque não paga o preço, mas foi feito para isso, se perdeu do propósito, tá? Então, se a gente lembrar que conceito de domínio de Deus, esse domínio que ele nos deu, é muito diferente do domínio do conceito que o mundo traz. O conceito do mundo é totalmente diferente. Então, os homens, o nosso conceito aqui, os nossos líderes, eles nos treinam como? Colocando você num sistema. Então, o sistema domiciliar, o sistema do sindicato, o sistema dos professores, o sistema da polícia, o sistema da família, o sistema da religião, o sistema. Todo mundo tem um sistema, tá? E todo sistema é o quê? Uma filosofia. Então, todo mundo tem uma filosofia. Tem a filosofia da dona de casa. Tudo é um padrão. Como é que tem que agir uma dona de casa? Como é que tem que agir um jovem? Como é que tem que agir um pai? Como é que tem que agir uma mãe? Como é que um patrão tem que agir? Como é que o governo tem que agir? Então, tudo, seja qual for o profissional, tudo tem um padrão, tá? Filosofia é a maneira que a gente tem de pensar. Então, é a sua maneira própria de pensar. É a minha maneira própria de pensar. É a maneira como aquilo que eu estou, aquela classe em que eu pertenço, onde eu estou, é aquela maneira de pensar daquele lugar. Então, aquilo ali é aquela filosofia desse segmento da sociedade. É a maneira de pensar. A filosofia, a maneira de pensar da Bíblia, diz que essas filosofias que eu vivo aqui no mundo, esse conceito que o mundo dá de domínio, está totalmente errado. Então, aqui na casinha da minha alma, nas minhas primeiras emoções, onde vai nascer as minhas emoções, eu penso, por isso eu já sinto, e quando eu sinto, eu ajo, e quando eu ajo, eu crio uma ação, porque eu agi ali, eu vou ter um resultado. Então a Bíblia diz que esses pensamentos, os meus pensamentos, Deus diz para mim, os meus pensamentos não são iguais aos teus pensamentos mais. Os meus caminhos não são mais iguais aos teus caminhos. Os pensamentos de Deus não são mais iguais aos meus. E os meus não são mais igual a dele. Por isso nossos caminhos não estão mais se cruzando. Por quê? Porque eu me contaminei pelas filosofias da vida. O que o mundo está me oferecendo, eu vim para cumprir um propósito, e aí eu vi brilhar e falaram para mim que era ouro, era latão, mas o sol brilhou demais ali eu já comprei aquilo pela mais absoluta verdade. Eu chego no outro lugar, tem alguém vendendo a mesma verdade com outro fundamento, eu vou lá também. E aí você não vai onde está de verdade os princípios. O que é que Deus diz sobre você? O que é que Deus tem para você? Não, mas eu não tenho onde encontrar. Tem. Assim como aquele que te criou ou cria o copo, eu gosto muito de trazer o copo, ele já traz o manual sobre o copo. Então, assim como Deus me criou e criou a você, ele também trouxe ali, onde você vai encontrar todas as verdades reveladas sobre você. É o seu manual, é a sua bússola, tá? Então, a minha forma de pensar sobre você, sobre os outros irmãos, sobre a minha comunidade, sobre o mundo, sobre até mesmo sobre Deus, essa maneira já está contaminada. E porque está contaminada pelas filosofias, eu não consigo mais, o meu pensamento não é mais o de Deus. Então, se a gente, por isso, né, que Cristo veio, ontem trazia, né, ontem a live acho que ficou até meio pesada, né, em que Deus cria tudo depois do fim, né, ele não cria do começo para o fim, ele cria do fim para o começo, o negócio já está criado, aí ele, pronto, agora vai, ele cria o outro, né. Isso mesmo, né, Cirlei? Olha, Jesus veio exatamente por isso, tá?
para poder mostrar que os nossos pensamentos, o meu caminho não é mais o teu caminho, o meu pensamento não é mais o teu pensamento, porque você está se promiscuindo, você está se perdendo, você está identificado demais com as coisas do mundo. Não foi esse o meu pensamento para você, não foi esse o meu predestino que eu dei para você. Então Jesus veio, mas ele já veio porque era só para me dar a visão daquele tempo ali. Porque antes dele já sabia que era tudo daquele jeito. Deus só cria o mundo uma vez, Deus só faz coisa uma vez, não tem mais novidade. Então, desde então, se você for ver em Mateus 4,17, para quem quiser conferir, você vai ver quando Jesus chega e depois de toda aquela vida, porque esses dias todos eu tenho trago Jesus até aqui, então vamos ver aqui a partir do momento que ele vai começar a pregar, né? Depois que ele vai ali, que é abduzido, né? Vai ser levado pelo Espírito para o deserto, para passar por seu teste de fogo e coisa e tal, né? E o demônio tenta e ele reage só quando ele chega e ele vai começar a sua vida pública. Tem um momento lá em Mateus 4, já lá se vocês leiam, tá? O 4 todo, mas eu peguei, senão fica muito comprida. Mateus 4,17, né? Helena Cris Araújo, né? Gente, o Instagram, né? Quando a gente fica assim sem saber ler. Helena Cris Araújo, seja muito bem-vinda, viu? Então, se você pegar ali, quando Jesus vai começar a pregar, e em Mateus 4, 17, ele vai estar dizendo o seguinte: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Em alguns lugares vai estar arrependam-se, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Então ele já chegou ali, ele já sabia que a missão dele estava acabando, então ele começa a dizer, né, para o pessoal: arrependei-vos, arrependei-vos, né? Arrependam-se, né, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento foi a palavra poderosa que ele usou. Então arrepender-se, você se arrepender, se você vem na minha casa e aí você se arrepende, o que é que você fez? Você voltou atrás. Se você está indo para um lugar e você desiste, o que é que você fez? Você volta atrás. Você deixa algo, né? Não é assim? Quando a gente se arrepende, a gente não vai mais fazer aquilo que tinha dito que ia fazer ou que estava fazendo. Então, arrependimento foi a palavra poderosa que Jesus usou para mudar, né? Para você mudar. Você mudar o quê? Mudar o seu jeito de viver, mudar os caminhos que você estava levando, mudar o seu jeito de pensar, tá? Então, mudar a sua forma de pensar, mudar essa mente, mudar essa mentalidade, propósito e o domínio da mente. Então, você começa tudo no pensamento. Mudar a sua forma de pensar. Ele se concentrou em arrependam-se por quê? Porque ele já chegou batendo na alma. Ele já chegou vendo com que é que você anda alimentando essa alma. Quais são os pensamentos que você está tendo? Aqui dentro dos seus pensamentos está a chave do seu propósito. Está o poder do seu propósito. É aqui, nos seus pensamentos, o que o homem é. Ele é aquilo que ele pensa ser. Se você for conferir isso aqui, vai estar em Salmo 19,7. Salmo 19,7 vai dizer o quê? A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes, tá? Então, aqui dentro vai estar contido o quê? Além da lei do Senhor ser perfeita, se eu acreditar nisso, que a lei do Senhor é perfeita e revigora os meus pensamentos, os testemunhos que o Senhor já deixou, por todos aqueles que já passaram, por tudo aquilo que eu sei que ele já fez, porque testemunham, são dignos de confiança e tornam sábios todos aqueles inexperientes como eu. Então eu começo a confiar. E aqui em cima, logo quando começa o pensamento, antes de eu começar a sentir muita tranqueira, a ter um comportamento de quem não deve, eu já catei aqui, ó, no pensamento, porque eu sei onde é que eu posso confiar. Eu sei a quem é que eu pertenço. Eu sei quem me gerou, eu sei quem me teceu, eu sei o que ele quer de mim. A vontade dele é perfeita e agradável. Então, se a vontade dele é perfeita e agradável e essa vontade é o propósito que ele tem na minha vida, então eu só peço que me mostre o caminho, só me mostre que eu vou. Me mostre que eu vou, porque eu sei que o Senhor tem algo muito bom para mim.
Ah, mas está muito ruim a visão temporária que eu tenho, porque a visão que eu tive é muito maior que isso, tá? Então você não consegue mudar nada se você não mudar a sua mente. A Bíblia diz o tempo todo, né? Que a gente tem que nascer de novo. Para nascer de novo, o que é esse nascer de novo? Esse novo nascimento é aonde? Se dá no Espírito. É a regeneração espiritual. E quanto tempo eu posso levar para nascer de novo no Espírito? Eu só preciso aceitar, eu só preciso querer, né? Deixa eu ver o que a Angélica colocou aqui. Para mim acontecer isso é um instante, tá? Basta eu acreditar que Jesus veio para isso, para me salvar, para me dar a visão, para provar por A mais B que dá para viver com essa espaçonave aqui, como Jesus. Como Jesus, eu estou falando de Jesus, eu não estou falando do Cristo. Eu estou falando que se eu acreditar que dá para viver como Jesus, é fácil nascer de novo. Por quê? Porque se ele viveu e se ele conseguiu, eu também consigo. Basta eu querer, tá? A Angélica coloca aqui, ó. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho de Deus é fiel e dá sabedoria aos simples. A alma, os meus pensamentos, a minha mente. Então, se a lei dele é perfeita, ele dá refrigério para a minha mente. Então aquieta a minha alma. Por que tanta aflição? Por que tanto desespero? Por que tanto querer aquilo que ainda não tem? Por que tanto querer se identificar com o ter? Se você sabe que Deus tem algo para você ser muito grande. Que você veio aqui, não interessa que os outros imaginem que aquilo que você está fazendo é muito pequeno. Você só precisa que a sua alma se sinta leve. Você só precisa que os teus pensamentos, os teus sentimentos, quando você deitar, você realmente saiba que deu o seu melhor e que fez o seu melhor. E o que você fez também agradou a Deus. Não porque você quis mostrar uma grande obra, porque você usou o que é o seu corpo, que ele já lhe deu, como sacrifício para ele. Você fez com ele a sua carne, fez aquilo que Deus esperava que você fizesse. A conversão, aqui ó, é fácil você nascer de novo. A conversão, ela acontece na alma. A salvação acontece no espírito. Então, aquele espírito, vamos colocar aqui, ó, Jesus, o bom e o mau ladrão. A alma daquele ladrão não teve tempo de se converter. A mentalidade daquele ladrão não teve tempo de se converter. Os pensamentos daquele ladrão não teve tempo de se converter. De repente, no dia seguinte, se ele fosse solto e se aquilo, depois ele caísse em tentação e fizesse de novo. Porque a conversão, ela vai acontecendo. O espírito dele, sim, se salvou. No mesmo dia, está com Jesus, com Cristo no paraíso. Porque ele aceitou Jesus. Ele sabia que o que ele estava fazendo ali, ele merecia. Mas Jesus não. Ele sabia que não era para escarnecer dele. Não era para duvidar. Que ali tinha um plano muito maior. Ele sabia que ele era o Filho de Deus e ele sabia que ele ia para um lugar bom. Por isso que ele diz, eu quero estar com você hoje. E ele fala, você vai estar? Então o Espírito se salvou, mas ainda não estava convertido. A alma ainda não estava convertida. Então por isso que a gente escuta falar assim, nossa, a sua alma pode perder o seu Espírito. Aí você fala assim, caramba, mas não é um e outro? Não. Seu espírito é o sopro divino, é o eterno, é o que volta para Deus. E a sua alma? Suas emoções. As suas emoções que podem botar a perder o seu corpo, que podem botar a perder o seu espírito. Então a salvação do seu espírito acontece. E a conversão da sua alma precisa acreditar que dá para você viver aqui nesse mundo como Jesus viveu. Chamado para ser santo e governando sobre tudo, tá? O que é então o seu espírito? Se a gente falou que basta acreditar que Jesus é o Salvador, e aí você nasce de novo, e aí você converte a sua alma, e dá tempo de você não só converter a alma, porque automaticamente você salva o seu espírito. Então o que é esse espírito? O espírito é você, o que Deus criou, o real em você. É a sua alma, é a sua mente, é as suas emoções, é a sua vontade. O seu corpo é a casa desse espírito. Então, se o meu espírito é tudo aquilo que Deus criou, soprou em Adão, só soprou uma vez. Então, quando ele ganhou aquela alma vivente, automaticamente ele já ganhou aqui também. Ele ganhou uma mentalidade. Com essa mentalidade, quando ele pensa, automaticamente ele sente.
Então ele já sente, ele sente as emoções, ele sabe a vontade que ele tem. E quem é que recebe tudo isso? Quem é que se movimenta? Sua espaçonave. A sua alma não faz nada se não tiver uma espaçonave. A sua alma não consegue fazer nada se você não tiver corpo. Uma pessoa acamada, ela pensa que vai, ela só pensa. Ela até lembra como ela foi, ela até sente, mas ela não vai. Então ela precisa de tudo isso, tá? Jesus pode salvar o seu espírito em um instante, mas a sua alma exige muito tempo para se converter. Por quê? Porque a mudança de paradigma. Você lembra da semana de paradigma? Acho que mais de uma semana de paradigma. Tudo aquilo que você construiu, toda aquela falsa ideia que você tem sobre você, isso ali é o que você pensa que você é. Tá? Então isso leva tempo para você se converter. Não há nada mais perigoso do que um ser humano ser salvo. Ele foi salvo, mas não foi convertido. Tá? Então você sabe que nasce de novo, mas você ainda pensa como antigamente. Quantos evangélicos? Quantas pessoas? Carlinhos, quantos evangélicos? Quantas pessoas nas igrejas com a Bíblia na mão? Sei lá, gente, para nós que somos católicos, eu não quero julgar nem os meus irmãos católicos nem evangélicos, mas quanta gente servindo a Deus, servindo a Deus, servindo a Deus, mas ainda com os mesmos pensamentos antigos, com os mesmos hábitos antigos, com as mesmas atitudes, tá? Continua sendo a mesma pessoa. Então, porque acha que tudo é perdoado, ou então acha que tudo não sei o quê, então continua sendo a mesma pessoa bruta, continua sendo a mesma pessoa pornográfica, continua sendo aquela mesma pessoa safada, né, que você vai passando na rua, tá olhando com um olhar malicioso, não tá perto da sua patroa, não tá perto do seu patrão, então, porque não tá perto do seu cônjuge, então tem os olhos maliciosos, por que é que, fura o olho se o olho vai fazer você se perder? Se é a sua carne que está fazendo você perder, se acaba com a vida dela, tá? Então, nascer de novo é fácil, difícil mesmo. Ai, né? Davi já disse ali, ó, no salmo dele, a lei do Senhor converte minha alma. Então, se eu voltar lá de novo, né, para aquele salmo 23, 19, a lei do Senhor é maravilhosa. É ela quem vai converter a minha alma, né? Pedro foi nascido de novo também. Pedro cheio do Espírito em Pentecostes, Pedro que foi medroso, Pedro que desistiu, Pedro que tanta coisa, nasceu no Espírito. Quando ele nasceu no Espírito, ele converteu quantas pessoas? Ele converteu 3.000 num sermão só, tá? Ele tinha preconceito também, tinha problema com os gentios. Aprendeu que os gentios eram menos humanos que os outros, do que os judeus, tá? Então ele precisou nascer de novo para deixar de ser doente, para poder perder aquela mentalidade preconceituosa. Quando mesmo que você não tem condições de olhar para um homem e para uma mulher e saber que não é para você dominar sobre um nem sobre o outro, porque todos são homens. E quando você olha, às vezes para um irmão homossexual, às vezes para uma criança, às vezes para um pobre, você acha que você é melhor, que sua mente, né, mentalidade pervertida. Ou se soca numa igreja e se acha ainda melhor do que ele, acha ainda que ele está condenado, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e mal conhece o coração daquela pessoa. Pior que não conhecer o coração daquela pessoa é não conhecer o seu próprio coração, tá? Então é muito difícil da gente mudar a mentalidade. Mas mudar o espírito é muito mais fácil, basta aceitar que Jesus é o nosso mestre, é o nosso salvador. Fica muito fácil, né? Porque foi para isso que ele veio. Agora mude a sua mentalidade. Quando Deus soprou naquele bonequinho, ele deu uma alma vivente. E nesse corpo já tinha tudo para que essa alma habitasse ali. E dentro desse corpo, com essa alma, ele também foi dando tudo o que a gente precisava. Faculdades superiores, foi dando os dons, foi dando virtude, foi dando a sua capacidade, a sua cognição, foi dando informação. Nada nesse mundo é novidade para ele. Nada, 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 tá? Pedro teve que aprender muitas coisas em sonhos, até mesmo sobre os alimentos impuros, tá? Então você vai conferir isso aí também em Gênesis 1:26. E Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E domine sobre, 1:26 não, 1, 2 e 6, tá? Quando Deus faz isso, e Deus faz o homem a nossa imagem e a nossa semelhança e domine sobre a terra. Então ele não está fazendo distinção. A gente não pode estar aqui com preconceito. Nem quem é homem, nem quem é mulher, nem quem é menino, nem quem é idoso, nem quem é ninguém. Deus fez o homem.
e fez ele e colocou dentro dele um espírito de governo, colocou dentro dele um espírito de líder, colocou dentro dele... de liderança eu quero falar outro dia. Não quero meter muito líder aqui no meio não, porque senão eu vou me irritar, tá? Então a Angélica coloca aqui, a Adriana me lembra, beba água, deixa eu beber. A Angélica coloca, isso mesmo, Maria, só religiosidade. Não houve mudança, não houve mentalidade de caráter. Você diz, né, tá todo mundo indo naquele mesmo barco, aquele mesmo barco tá bom, e tá bom mesmo, graças a Deus que existe, né? Aí as igrejas pra gente tá louvando, amando, adorando, mas minha gente, presta atenção, tá? Sua consciência é você, sua consciência, você e Deus, tá? Então, foi para isso que Deus fez, tá? E Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança, e domine esse sobre a terra. Então, assim como o homem pensa, ele é. Isso está contido dentro daquele provérbio 23, 7. É muito sábio e é muito verdadeiro você pensar que tudo o que a sua mente diz que é, você pode. Deus só permite chegar até ali porque você tem a capacidade de realizar. Se você pensar que é um vencedor, você é um vencedor. Se você pensar que é um perdedor, você é um perdedor. Quando Deus colocou no propósito do peixe ele nadar, ele colocou esse poder lá dentro. Quando ele fez, e não deu escolinha de natação para ele não. E quando ele deu para o homem a capacidade de querer imitar o pássaro, esse aí teve que aprender muita coisa. O pássaro, ele só disse o seguinte, você nasceu para voar, voe. E ele teve que acreditar nessa força que estava lá dentro. Ele deu para a semente o poder de ser a árvore. Ele deu para a árvore o poder de reproduzir muito mais sementes. E as duas ele deu o poder de dominar muitas terras, se tornando ali uma floresta. E ali poder também estar colocando muito mais coisas lá dentro, tá? Então, se a gente cultivar os nossos pensamentos alicerçados no medo, nós vamos ter dificuldade para nos livrar até mesmo desses pensamentos. E se a gente também colocar, né? Se a gente for pensar, né? Primeiro, se eu colocar pensar, nesses pensamentos eu tiver distrações, se eu colocar não se estresse e fique em paz, isso mesmo, Adriana. Né? Se eu tiver os meus pensamentos alicerçados nas distrações, se eu não estabelecer o foco necessário, se eu não for buscar as realizações que eu quero, se eu não cultivar nada disso, o que é que eu vou ter? O resultado sou eu que faço. Então, os meus pensamentos vêm para os meus sentimentos. A partir do que eu penso e do que eu sinto, eu sou obrigada a ter uma reação. E quando eu reajo, não tem jeito, eu vou me comportar com aquela reação que eu tive. E com essa reação eu vou ter ali um resultado. Tá? Então, se eu quiser alguma coisa, eu tenho que focar, eu tenho que fazer, eu tenho que ir buscar. Quem cultiva os pensamentos impuros nunca vai conseguir estabelecer as boas obras, as obras de virtude. Se a gente acreditar e cultivar os pensamentos alicerçados naquela esperança que a gente fez na Semana dos Homens, na esperança de esperançar. Por que é que eu esperanço que eu vou ter? Porque eu fui lá, eu fiz, eu vou obrigar o universo a me entregar, porque ele não tem como não me entregar. Eu estou plantando, ele vai ter que dar. Eu aguei, ele vai ter que dar. O que eu fiz, ele vai ter que dar. Eu obrigo as coisas a acontecerem. Por quê? Porque eu já fui lá. Então eu não estou aqui esperando com as pernas para cima, nem eu estou alimentando a minha mentalidade e tudo mais com os pensamentos de angústia. Eu estou alicerçando tudo no propósito, no que eu quero, na missão que eu quero. Eu encontrei uma missão, eu vou fazer. Por quê? Porque eu tenho uma visão. E essa visão agora não é o que eu estou vendo. É tudo o contrário. Essa visão é passageira. Essa visão é passageira. A Verusca coloca, meus pensamentos geram sentimentos que se tornam realidade. Exatamente, porque eu vou buscar essa realidade. É aí que a gente cria a própria realidade. É a realidade que eu posso ter, porque eu só tive força de fazer até aqui. Tá? Então, o seu pensar, o meu pensar, vai dizer exatamente quem somos. O seu pensar é você. O meu pensar sou eu. Tá? E para a gente falar aqui do propósito que Deus realmente criou, né, nessa semana toda, o domínio da mente, né? A gente tem que relembrar algumas coisas. Por ele ter criado esse propósito já é a natureza. Então tem a razão de ser. Tudo o que foi criado, existe uma natureza nele que vai justificar por que é que ele é. Então Deus me cria porque ele tem um propósito. E isso que eu vim fazer na vida justifica a minha vida que eu tenho.
Justifica por que eu vim para a vida. Agora, não. Eu estou tendo uma vida totalmente errada. Justifica o que Deus me deu? Não. Deus me predestinou para algo. E o meu destino eu estou aqui fazendo, tá? Então, ele me cria, ele projeta e eu realizo se eu quiser. Ele não vai me obrigar, tá? Então, se eu buscar onde é que eu vou encontrar essa natureza para eu poder estar dominando a minha mente, é só eu ir para dentro de mim, tá? Eu vou para dentro de mim, eu vou buscar aquela força vital, aquela capacidade de cumprir com sucesso o objetivo que a missão tem. Basta que eu encontre a natureza do meu propósito. E a natureza de qualquer propósito, a natureza de qualquer produto é fazer com eficiência aquilo pelo qual ela foi criada. Então, o propósito de um copo, o propósito dessa roupa foi me cobrir, foi me deixar bela. O propósito, então isso aqui é a natureza desse produto. Qual a natureza do seu produto? Que natureza você tem? Quando você encontrar a sua natureza, você vai agir com tanta naturalidade que para os outros vai parecer a coisa mais fácil do mundo. Você sabe o preço que você pagou durante o processo, mas isso aí é o seu propósito. Você já faz de olho fechado. Você já faz no automático. Foi para isso que você foi criado. Só que para você, quando o seu propósito encontra com você, porque se você não for ao encontro dele, ele vem ao seu encontro, o seu propósito, você pode perder muito tempo de vida, porque você está alucinando com outras coisas. O que é você alucinar? É você deixar o seu pensamento andar por onde ele quer. É você quem comanda. Saiba comandar, saiba liderar, saiba governar. Você nasceu para governar e liderar todas as outras energias. O domínio próprio tem governo quem tem ele. Primeiro você começa dominando em você, cortando em você, fazendo em você. O homem que não domina a si próprio, ele não tem o direito de dominar uma barata, porque ele pensa igual. Ele que faça uso, né? Então, ele que faça uso de tudo aquilo que Deus já deu para ele, tá? Então, gratidão, esse era o conteúdo de hoje. Gratidão por esse momento, né, Adriana? Que Deus te abençoe. Já está todo mundo aqui, né? Eu creio e acesso, isso mesmo. Que Deus te abençoe, amiga. Gratidão por esse momento. É verdade, o conteúdo dessa semana foi top demais. O conteúdo dessa semana, só Deus, né, Adriana? Logo eu vou estar tirando essas lives do ar, não é por nada, gente. É porque às vezes tem conteúdo muito pesado, tá? E aí a gente pode estar levando para um lugar, para um grupo, para um Telegram, para uma pessoa chegar desavisada e pega um conteúdo desse, né? Tem que deixar umas lives assim mais leves para poder ser conquistado. Mas no momento é isso que Deus pede para eu fazer, por quê? Porque esse fazer é o que me desenvolve. E eu senti que esse propósito, ele vem pulando na minha frente há meses, tá? E aí depois de eu ter feito o domínio próprio, não tinha como, porque para todo lado que eu abria, o propósito estava lá. Eu tinha que estar muito centrada para continuar fazendo e procurando sobre domínio próprio e não me enveredar pelos propósitos. E aí eu só pedi para ele, me dê um tempo, né? Propósito de Jesus, para eu poder chegar em você, porque eu tinha a Semana dos Donos da. Beijo no coração de vocês. Amanhã a gente faz uma acabativa desse assunto, porque se eu deixar ele vai durar meses, então eu também não quero, para não se tornar ali muito extenso. Um dia, se der, a gente volta, fala de uma outra maneira, mas o conteúdo de propósito, para mim, ele realmente são chaves para a vida, tá? Faça o que Deus manda, Maria, obedeça. Beijo no coração de vocês, amo a vida, tá? Eu vou montar um Telegram, Adriana, eu tô sem tempo para fazer as coisas, eu não entendo a pessoa que se mete por tudo quanto é lugar, né? Eu tô com cursos e mais cursos para terminar e eu não tô tendo tempo nem para isso, estão todos pagos. Ai, Deus tome conta, né? Beijo, meninas, vamos malhar? Né? Porque isso também faz parte de cuidar aqui da carcaça, não de cuidar da minha espaçonave. Obedecer é melhor do que sacrificar. Pegou o código? Peguei. Beijo.